Bem-vindos a todos vocês que se fazem presente aqui essa noite, que vieram adorar o nosso Senhor, e também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Nós chegamos, meus amados, à noite para o capítulo 5 da exposição de Paulo na carta aos Gálatas. A gente já está no final da carta, e estamos aí passando para a segunda metade do capítulo 5, quase para a segunda metade do capítulo 5, e logo estaremos concluindo essa magníssima carta, essa carta que é a carta da liberdade de Cristo também para nossas vidas. Um dos temas centrais dessa carta, meus amados, é liberdade em Cristo. E a gente tem entrado sobre esta esfera desde quando começamos, o finalzinho do capítulo 4, a gente já está vendo isso de forma mais latente, e agora no capítulo 5 a gente está vendo mesmo Paulo falando muito a respeito sobre isso. É um dos principais temas da carta aos Gálatas. Os outros temas centrais desta carta é a justificação pela fé, somente em Jesus Cristo, o evangelho puro e verdadeiro de Cristo, é um outro tema da carta. Uma outra instrução que Paulo dá é a defesa que ele faz da sua vocação, e a gente viu isso, Paulo defendendo a sua vocação apostólica e denunciando os falsos líderes judaizantes. Toda semana a gente tem visto ele falando a respeito dessa questão. Tudo isso dentro de uma dinâmica na carta, lei e graça. E agora o apóstolo está comunicando mais sobre o aspecto da liberdade em Cristo, num contorno mais de vida prática. Então a gente está vendo ele falando sobre esse aspecto central da carta, mas numa questão de vida prática. Na semana passada, nós vimos a nossa responsabilidade de andar em liberdade, uma vez que nós fomos libertos em Cristo. Nosso dever seria, ou seguir a liberdade e viver a liberdade. Estar debaixo da liberdade de Cristo e não do jugo da servidão, e nem abraçado ou sobre nossos ombros o peso da lei e do pecado. E eu falei que a liberdade em Cristo é aquilo que nós deveremos viver, e a nossa responsabilidade como irmãos na fé é ajudar uns aos outros, e não nos tornarmos como animais de carga, segurando aquele jugo pesado de um legalismo ou de um pecado na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Cristo já nos libertou. Lembrem, eu disse que era uma expressão forte, mas é assim mesmo que acontece na vida das pessoas. Paulo estava dizendo, aqueles que levam a vida legalista, aqueles que vivem na prisão do pecado, são como animais de carga, que levam peso, e que no final da estrada, talvez ele nem chegue ao final dela. Paulo também falou que aqueles que desprezam a obra de Cristo deveriam então viver por cumprir a lei por completo. E eu mostrei para vocês, mais uma vez, que Paulo estava dizendo naquela ocasião que era impossível cumprir a lei na integridade ou na sua totalidade. Uma vez que aqueles que rejeitam a cruz de Cristo e abraçando o legalismo, nem mesmo abraçando ele, poderá cumpri-lo completamente. Obrigado. Então, desistir do Evangelho, desistir de Cristo, não crer na obra de Cristo, viver erroneamente, é se afastar também da graça. E eu disse para vocês que infeliz é o homem que se distancia de Cristo e que vive fora da graça de Deus, fora da sua graça libertadora. Eu apliquei para vocês mostrando que os méritos do homem são insuficientes para produzir liberdade. São insuficientes também para provocar libertação para cada indivíduo. Vimos que a liberdade ela só é proveniente de Cristo. E eu mostrei para vocês ali, no original, a palavra liberdade e libertou. Vocês lembram? Jesus Cristo é de onde procede a liberdade e Ele mesmo atua, Ele age, o verbo de libertou. Ele é que nos provoca a libertação.
Dele vem a liberdade e Ele é o libertador da vida de todo aquele que crê. Nós não somos transformados pelos nossos atos meritórios, que a gente julga ser meritório. Também falei para vocês que tem uma esperança, que aqueles que vivem em liberdade, na liberdade de Cristo, aguardam. E eu disse para vocês que essa justiça que Paulo estava falando, não é a justiça da justificação, de o homem ser declarado inocente diante do tribunal de Deus. Apesar de que este assunto está dentro da carta, justificação somente por Cristo. Essa justiça que Paulo estava falando, era algo que o crente aguarda, e é o sentido do seu corpo ser glorificado à semelhança do corpo de Cristo. É quando nós iremos abandonar este corpo tão caótico e iremos assumir a semelhança do corpo de Cristo. Então foram fundamentalmente estas coisas que a gente viu na semana passada, vendo que os irmãos precisam viver em liberdade, seguir a liberdade e atuar em suas obras no amor de Deus, vivendo fora do legalismo e de qualquer peso, de qualquer pecado. No sermão de hoje à noite, meus irmãos, Paulo vai tratar a respeito do perigo do fermento dos falsos mestres. O título do nosso sermão essa noite é Livrem-se do fermento legalista. Livrem-se do fermento legalista. Quero convidá-los a ficar de pé e vamos fazer a leitura. Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao versículo 15. Na verdade, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. 13, 14 e 15 é o próximo sermão. Livrem-se do fermento legalista. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar. Ó Deus, estamos reunidos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, Pai. Rogamos a Ti que nos oriente por meio dela. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ilumine o coração. Sabemos que a Tua palavra é a fonte da sabedoria e que nós cremos que ela é todo o Teu desígnio, Senhor. Ela que nos dá a direção. E nós reconhecemos que dependemos da direção que vem da Tua palavra. Por isso fala conosco e edifica o Teu povo. Usa a minha vida, Senhor, pela misericórdia lhe peço. Que eu não possa, Senhor, falar de mim mesmo, mas que os meus irmãos sejam edificados. Eu me ponho aqui, Senhor, em humilhação, dependência de Ti, clamando ao Senhor que cumpra o Teu propósito, não por causa de nenhum homem, de mim ou de nenhum outro, mas por causa de Ti mesmo, Senhor. Honra o Teu nome, Senhor, na exposição da Tua palavra, e fala ao Teu povo. É o que nós rogamos no nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. O versículo 7, meus amados, vemos que os gálatas até começaram bem a carreira da fé. No entanto, num caminho, na corrida, eles ou algum deles acabaram se rebelando. Muitas vezes nós começamos a vida na fé,
com motivações, começamos bem a carreira, mas vamos perdendo a força no caminhar, no sprint. E foi o que aconteceu com os nossos irmãos, os Gálatas. Vejam comigo, por favor, como Paulo introduz o versículo 7. Ele diz assim: vós correis bem. A ideia aqui, meus irmãos, que Paulo está trazendo para os seus leitores, que ele quer que tenhamos, e que os nossos irmãos lá no primeiro século, quando lessem o documento, tivessem, é a imagem de um atleta. Para Paulo, o cristão pode ser representado por um atleta. Um atleta que corre, que se esforça para atingir o alvo, o prêmio da soberana vocação. O que Paulo está dizendo é que todos na fé estão em uma corrida. Foram desafiados e estão em uma corrida. Nós estamos em uma corrida na fé. E quando começamos essa corrida, nós começamos com todo o gás, com todo empenho, com toda a força, sem medir esforços. Nós não medimos distância, instância, nada. E esses irmãos começaram a corrida, começaram como um atleta. A imagem aqui é um atleta, um corredor, em pleno ato da corrida. Esta simbologia que Paulo está usando, e a gente está vendo desde alguns sermões que Paulo está usando sempre algumas metáforas muito interessantes para comunicar verdades espirituais. E esta metáfora que ele está usando do corredor era algo muito comum que Paulo utilizava na sua pregação, quando ele estava ensinando diversas ordens de questões espirituais de diversas categorias, meus irmãos. No próprio texto dos Gálatas, a gente vê Paulo utilizando esta imagem no capítulo 2, versículo 2. Nós já passamos por isso. Ele disse, olha, eu fico preocupado, em outras palavras, de eu haver corrido em vão. A imagem ali era um corredor. Paulo usa também este mesmo recurso lá em Romanos capítulo 9, versículo 16, quando ele está ensinando a respeito da eleição, quando Deus escolhe alguém para a salvação, quando Deus escolhe um indivíduo para salvá-lo. Paulo usa esse recurso. Na sua carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, ele também, falando a respeito de si mesmo, de toda a sua disciplina que ele tinha, de todo o seu empenho, de todo o seu preparo, de toda a sua luta em prol do Evangelho, enfim, e no final desta corrida, ele mesmo ser galardoado em um prêmio que ele chamou de prêmio eterno. Ele usa também essa imagem. E uma das imagens que eu quero que os irmãos vá comigo, mais uma vez, essa imagem do corredor, é em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Muitos creem que essas aqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele, nas últimas palavras, ele coloca esta imagem mais uma vez, uma imagem muito importante para Paulo nos seus discursos. A figura do atleta, ele diz lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, eu fui um bom corredor, eu cheguei ao final, eu não parei no caminho, e eu tive muitas possibilidades, muitas dificuldades para parar no meio do caminho, e desistir, e retroagir. Mas eu completei a carreira, eu completei a prova, e eu guardei a fé. Essa é a imagem muito peculiar de Paulo. É a imagem que Paulo quer que os seus irmãos tenham de si mesmos. É a imagem que Paulo quer que nós tenhamos, irmãos. A corrida da fé, como nós estamos caminhando, como nós estamos correndo e como nós iremos terminar.
que você possa completar também a sua carreira, meu irmão. Que você consiga concluí-la firmemente, sem pestelejar, guardando a tua fé até o fim. Paulo está dizendo aos Gálatas que ele havia começado, ou que eles, os Gálatas, haviam começado muito bem aquela corrida da fé. E que esta corrida foi muito notória, a maneira como eles começaram. Todo esforço, toda aplicação, toda abnegação. Não obstante, meus amados ouvintes, em determinada altura deste percurso, desta corrida, eles foram impedidos a seguirem a verdade. Como que alguém se colocasse no seu caminho. Eles estavam correndo muito bem, mas foi como que se alguém se colocasse no seu caminho. A corrida era extraordinária. Eles estavam fazendo atos hercúleos, grandiosos, significativos para o reino de Deus. Então o apóstolo completa a pergunta, porque ele começou dizendo que eles haviam começado bem a corrida. E aí ele diz, olhem no texto: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O verbo aqui, impediu, precisa ser enxergado como a ideia de alguém que se colocou à frente para ser objeção, para ser a obstrução, que impediu o progresso. Os nossos irmãos estavam caminhando bem na fé, mas alguém se colocou na frente, pessoas se colocaram na frente para impedir o progresso da fé dos seus irmãos. Na sua corrida, meu amado, muita coisa vai se opor, vai se colocar à frente com este intuito: impedir o seu progresso, impedir o seu avanço. Não pense que a corrida vai ser lisa. Não pense que você vai correr lá com os pés nas costas. Você vai ter dificuldades na caminhada da fé. Vai ter objeções, vai ter obstruções, vai ter aqueles que se colocam para impedir que você obedeça à verdade. E no caso dos nossos irmãos aqui dos Gálatas, quem era o empecilho? O empecilho, aqueles que impediam de obedecer à verdade, eram os líderes judaizantes. Foram eles que se colocaram diante dos nossos irmãos para impedir que eles seguissem a verdade. Então, o legalismo que se colocou de frente aos nossos irmãos da igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, podia ter uma imagem de piedade, mas, na verdade, ela operava como uma obstrução para o avanço da fé e para o crescimento e a maturidade em Cristo dos nossos irmãos. Então, muita coisa na nossa vida pode aparecer para impedir que a imagem de Cristo seja formada em nós. O nosso maior desejo na corrida é que cada vez mais que nós vamos nos aproximando do prêmio, mais parecidos com Cristo nós nos tornemos. E o prêmio maior e o final, quando nós cruzarmos a linha, não é um troféu, não é uma medalha, é a imagem de Cristo estampada no seu rosto. É no final você ser confundido com Cristo, a imagem de Jesus em você. Porque aqueles que são formados à imagem de Cristo é que vão morar com Ele para sempre. E no verso seguinte, Paulo vai dizer que, acompanhe comigo a leitura, o verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Esse impedimento, este empecilho de progredir avante, de tornar-se parecido com Cristo, não vem daquele que vos chamou. Cristo chamou os Gálatas para que eles se tornassem como Cristo. O Senhor não chamou os Gálatas para que eles se parecessem com Paulo.
E o Senhor não nos chamou aqui para que nenhum de nós nos pareçamos com qualquer outra pessoa que não seja o nosso Salvador Jesus. É a imagem de Cristo que precisa ser estampada em nosso rosto. É eu olhar para o lado, quando eu lhe visitar, quando você vir a mim, você perceber nos meus gestos, nas minhas atitudes, na minha forma de falar, na minha forma de viver, que Cristo está em mim e eu estou nele. E eu mesmo ver que Cristo está em ti e você está nele. Mas esse impedimento que não permitia que os nossos irmãos desenvolvessem essa imagem, essa formação que eles estavam caminhando muito bem, vinda esta oposição dos judaizantes, não veio da parte do nosso Deus. A palavra persuasão aqui deve ser compreendida como um discurso. Persuadir é fazer confiar, fazer acreditar, não é? É convencer. Então Paulo está dizendo que o discurso dos judaizantes, a pregação dos judaizantes, aquilo que eles estavam transmitindo aos gálatas, no intuito de convencê-los, não era em hipótese alguma para que eles se tornassem mais parecidos com Cristo, mas para que eles se convertessem em plenos legalistas, para que eles se parecessem mais com Moisés do que com Jesus. O que o legalista sempre dizia? A lei de Moisés. O que o fariseu judaizante sempre dizia? Somos filhos de Moisés. A imagem do povo de Deus é Cristo estampado nele. E de fato, meus irmãos, como bem Paulo nos diz aqui, tal discurso, ou tal persuasão destes líderes judaizantes, em sua origem, não veio de Deus, não pode vir de Deus, não pode proceder. Foi Deus quem chamou eles. Deus chamou eles em Cristo. E os chamou para quê? Lembrem, para a liberdade. Por que você pode viver e caminhar livre e a imagem de Cristo ser formada a cada dia na sua vida? Porque Cristo lhe libertou. Por isso que você pode correr a corrida da fé. Você não está embaraçado, você não está com os pés atados, meu irmão. Você pode fugir do fermento dos judaizantes. Você pode ir para longe deste discurso pernicioso. E você pode correr a corrida da fé e se tornar como Cristo. Porque Cristo lhe libertou. Tem tudo a ver. Você é um homem livre, é uma mulher livre. Então você pode viver e caminhar e brilhar a imagem de Cristo na sua vida. Cristo te libertou do pecado, te libertou da vida legalista. E Cristo os chamou para a sua justiça e os revestiu diante de Deus com os seus próprios méritos e os tornou de fato justificados diante de Deus. Veja o verso 9 agora, por favor, meus irmãos, que é da onde eu extraí o título da mensagem. O verso 9, Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O falso evangelho com que os legalistas estavam persuadindo os nossos irmãos, por menor fração que os nossos irmãos viessem a receber, a menor porção do discurso pernicioso que estes homens que não pregavam a justiça de Deus em Cristo, mas na prática da lei, coisa impossível de se obter, a menor fração que os nossos irmãos acolhessem para si como verdade, já fora ou já seria suficientemente, razoavelmente possível, completamente possível, capaz de contaminar toda a mensagem. Um pouco de fermento é mais do que suficiente, meu irmão, para comprometer tudo, para corroer todas as estruturas, para adulterar toda a verdade que os nossos irmãos haviam recebido. Paulo está dizendo que o legalismo judaizante agiu assim como um pouco de fermento que faz toda uma diferença em uma porção de massa maior. Eles faziam pão e pegavam um pedacinho da massa
muito antes de fazer a massa que eles iriam levar ao forno, aquele pedacinho primeiro ele separava e deixava apodrecer e a fermentava. Aquilo ali era o fermento, não é o fermento que a gente tem hoje químico. O fermento biológico deles era a massa ou parte da massa apodrecida, que quando colocada um pouquinho com aquela parte maior, um pouquinho só da massa apodrecida, ela contagiava todo o restante da massa e a massa elevava, ela levedava, ela se tornava, fazia com que aquela massa crescesse. O fermento alteraria toda a estrutura da massa. O verdadeiro evangelho foi contaminado no meio de todas as igrejas pelos discursos perniciosos no meio de um e de outros, e que foi tomando uma velocidade tão grande, meus amados, naquela comunidade da fé, na região da Galácia, e trouxe um prejuízo terrível para a corrida da fé dos nossos irmãos. Irmãos, a verdade, ela deve ser pura. Caminhar na vida, na verdade, é caminhar na pureza. A verdade misturada com alguma coisa já não é mais verdade. Quando se mistura a verdade com engano, já foi prostituído tudo. É erro, é engano, um pouco de fermento na caminhada, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, já é suficiente para te desviar do caminho reto e fazer tudo desandar. Você, irmã querida, que cozinha muito bem, sabe muito bem que você precisa colocar o fermento na quantidade certa. E se você não manipular ele de maneira correta, desanda tudo. Mas pense que o fermento aqui não é algo positivo, não. O que Paulo está usando aqui é simbolizando o pecado. Quase sempre nas Escrituras, a palavra fermento simboliza pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, 6, quando Paulo está repreendendo a igreja, porque havia um homem que estava dormindo com a mulher do seu pai, a sua madrasta, cometendo algo terrível, que Paulo dizia, nem mesmo os gentios ou os pagãos estão aceitando uma coisa dessa, e vocês no meio de vós estão aceitando e não fizeram nada, põe este rapaz para fora do meio de vocês, repreenda ele. Paulo estava dizendo ali, ele disse, um pouco de fermento traz o prejuízo, leveda toda a massa. Paulo estava tratando sobre o pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo um dia adverteu os seus discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus. Lá em Mateus 16, 6. Jesus estava falando da influência maligna, pragmática, hipócrita daqueles líderes religiosos que estavam mais preocupados, meus irmãos, com o status social, com uma aceitação, a autoaceitação, com as ritualidades cerimoniais e muito menos preocupado com as coisas que acontecem no coração, com o interior do homem, de como vai a vida do homem, de como vai a vida espiritual das pessoas. Algo completamente comum no nosso meio hoje. Não é verdade? Esses homens que têm ocupado os púlpitos por aí, e em muitos lugares, cujo discurso falacioso e pernicioso vem na teologia da prosperidade, na teologia da libertação, no triunfalismo, no antropocentrismo, colocando o homem no centro das coisas. Eles descartam o Evangelho de Jesus, em detrimento dos seus erros doutrinários e um sem número de heresias que eles falam, sem falar da sórdida ganância com que estes falsos líderes fazem e capturam o coração das pessoas. E eles se arrogam sendo bispos, pastores, apóstolos, tudo isso é fermento, meu irmão. Cuidado com o fermento, cuidado com o pecado. Verso 10. No verso 10, Paulo fala da certeza da restauração dos seus irmãos.
E no mesmo fôlego que ele assegura que os seus irmãos serão restaurados, isso é muito belo. Ele fala que os falsos mestres receberão um castigo eterno. Então, Paulo está dizendo que havia esperança, e ele cria nisso, para a salvação dos seus irmãos. Eu não estou dizendo salvação do inferno, eu estou dizendo salvação do perigo dos judaizantes. Porque uma vez salvo, a nossa salvação está assegurada em Cristo. Você não perde a salvação. Quando Cristo te libertou, você está livre. Você não perde isso mais. E quem segura a tua salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não é o que você faz. Não é o legalismo, não é a praticidade, não é fazer isso ou aquilo outro. É o que Cristo fez na cruz. E como é que Paulo apresenta estas realidades, meu irmão? Como é que ele diz que os seus irmãos serão restaurados e os judaizantes serão condenados? Na primeira parte do verso 10, Paulo está dizendo que ele tinha confiança e que o próprio Senhor Jesus Cristo mudaria os sentimentos e a forma de pensar nos nossos irmãos. Eu lembro de Romanos 12, né, Hilton? No demais, irmãos meus, rogo-vos, pois, irmãos meus, vai, me ajuda? Sim, e não vos conformeis, mas com a renovação. Lembro muito disso aqui, nesse ponto. Então ele diz, esse sentimento de mudança, irmãos, dos nossos irmãos, vem na consciência deles e no sentimento. Vamos ver de perto o versículo 10. Ele começa dizendo assim, põe os olhinhos no texto. Acompanhe comigo essa dinâmica. Confio de vós no Senhor. Essa expressão aqui é muito importante. Confio de vós no Senhor. A palavra grega, Senhor, é a palavra Kyrios. E Kyrios, no Novo Testamento, é a expressão que os cristãos usavam para se referir a Jesus Cristo. Ele era o Senhor. Na história, alguns imperadores queriam tomar esse título para si. Porque o termo Kyrios é um termo da língua grega. Mas os cristãos se apropriaram deste termo e dedicaram essa nomenclatura a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Kyrios de verdade é Jesus. E alguns líderes, alguns imperadores, mataram muitos dos nossos irmãos que não cultuavam eles como o Kyrios. Domiciano foi um deles, matou muitos dos nossos irmãos, porque os nossos irmãos não o chamavam de Kyrios, de Senhor. Kyrios é Cristo no Novo Testamento, é Jesus. Ninguém mais tem autoridade de ser o Kyrios. E Paulo está dizendo, eu confio no Senhor, eu confio em Jesus Cristo. E nele estou persuadido, porque esta palavra confio no original é a mesma expressão de persuasão também. Paulo está dizendo, eu fui persuadido por Kyrios. Jesus Cristo me convenceu e me fez acreditar completamente em que? O texto prossegue. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Essa expressão aqui, não alimentareis ou nenhum outro sentimento, vem da tradução de uma só palavrinha só, a palavra phronesis, do grego, que traduzido aqui no texto é sentimento, pensamento, reflexões do coração. Então Paulo foi convencido por Cristo que os seus irmãos seriam mudados no seu coração e nos seus pensamentos, de que Deus mudaria o sentimento deles, de que Deus mudaria as convicções adulteradas, de que aquilo que foi corrompido o Senhor com o fermento dos fariseus ou com o fermento dos judaizantes,
seria enfim restaurado, o Senhor Jesus iria tirar isso deles. E eu creio, meus irmãos, que a forma como isso chegaria até eles, não tinha outra forma, senão quando eles estivessem lendo este documento. É isso que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus. O Senhor muda os nossos sentimentos. O Senhor muda as nossas reflexões. O Senhor purifica e vai retirando o fermento que corrompeu, que adulterou as nossas concepções, que modificou a nossa corrida. Ô irmão, irmã, por favor, considere isso, por favor. Porque parece que o fermento contaminou tanto a sua vida, que você já acredita mais no que está corrompido do que quando era puro. A falta da exposição da palavra impede que a imagem de Cristo seja formada em você. O que Jesus pensa a respeito disso? Que o fermento contaminou, que modificou os seus sentimentos, que modificou as suas intenções. Põe a mão na cabeça, por favor, põe a mão no coração, na consciência, acorde para a vida. Vai deixar que a contaminação continue? É a palavra, meu irmão, que está lhe dizendo: muda o seu sentimento, muda o seu coração. Você foi livre. Livre para viver uma vida triunfante em Cristo. Livre para ser um vencedor em Jesus. Não para ser um derrotado. Para ser um campeão em Cristo. O que corre até o fim. O que começa um projeto e termina. O que não para no meio do caminho. Por favor, considere. Eu não quero colocar aqui na balança o que é importante para mim e o que é importante para você. O que pesa e o que pende para mim pode ser completamente diferente para você, mas o que eu estou lhe pedindo é que considere. O fermento é uma coisa muito sorrateira, meu irmão. Quando você pensa que não, tudo já foi mudado dentro de você. Você não encara mais a palavra de Deus como deveria encarar. E não recebe mais a instrução da palavra como deveria receber. Meu irmão, modifique isso, se colocando debaixo da palavra de Deus. Porque senão você não vai terminar a corrida com a imagem de Cristo formada em você. Mude os seus sentimentos no Senhor. Seu coração pertence a Cristo. Você não é dono do seu coração. Você não é dono dos seus sentimentos. A parte B do verso 10, Paulo diz que Deus certamente não usará de misericórdia com quem quer que seja que esteja perturbando a igreja de Cristo, que esteja perturbando aqui os Gálatas. Lembra que ele falou que os judaizantes eram perturbadores? Lembra lá no início, capítulo 1? São perturbadores, anátemas. O verso 10 diz assim, a parte B: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo talvez não conhecesse, meus queridos irmãos, pessoalmente, quem fosse esta pessoa. É por isso que ele usa essa expressão aqui, seja ele quem for. Paulo talvez não tenha sabido quem era ou quem eram realmente os seus inimigos, pessoalmente. Em outros casos, ele sabia muito bem, inclusive em outras cartas ele dá até o nome aos bois.
Por isso que eu não tenho medo nenhum de dar nome aos bois aqui quando estou ensinando você. Não tenho medo de falar fulano, beltrano, ciclano, igreja tal. Não tenho medo. Quando a gente não sabe fazer o quê? Diz o que Paulo diz, seja lá quem for. Mas uma coisa Paulo tinha certeza, seja lá quem for, este alguém será destruído, ou essas pessoas serão destruídas. Irmãos, os falsos mestres serão destruídos. O que aguarda aquele que ensina o legalismo? O que aguarda aquele que ensina e aquele que se coloca debaixo de um jugo legalista ou de erros doutrinários? É a destruição. Por favor, abram comigo em 2 Pedro. Eu quero ler alguns versos com vocês. 2 Pedro, capítulo 2. Se a gente tivesse tempo, eu ia ler o capítulo todo, mas eu vou ler quase ele todo. Vou ler alguns versículos com você para falar a dureza com que Deus agirá contra os falsos mestres e aqueles que seguem os seus discursos perniciosos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na NVT. Talvez eu esteja lendo aqui na NVT. Eu não me atentei e não coloquei aqui na minha pesquinha para dizer a você. Mas eu acho que é NVT mesmo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 de 2 Pedro. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, porque isso acontecia sempre, no meio do povo sempre surgiam falsos profetas. Também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astuciamente heresias destrutivas e até enganarão e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos, versículo 2, seguirão a imoralidade vergonhosa desses líderes, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Verso 3, em sua arrogância inventarão mentiras e astúcias para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, Ele mesmo os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Verso 6. Mais tarde ordenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo de que acontecerá com os perversos. Verso 12. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelos sentimentos que nascem para apanhar e morrer. Não sabem sobre aqueles a quem insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto praticam ou participam de suas refeições, cometendo adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar, seduzem os instáveis e são bem treinados na arrogância, na ganância, vivem sobre maldição. Verso 17. Eles são como fontes secas ou neblinas levadas pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam suas grandezas e imaginárias e apelam pelos desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem a liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Verso 20. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois se deixa enramar e se escraviza novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor que nunca houvesse conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, rejeitando
ordem recebida para viver de um modo santo. Verso 22. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. É duro essas palavras, não é? Mas essa é a verdade. E vai acontecer com os que enganam e os que seguem o engano. Verso 11, meus irmãos. 11 e 12, para a gente chegar às nossas conclusões. No verso 11, Paulo destaca uma falácia ou uma calúnia que os falsos mestres estão falando a respeito dele. E no verso 12, você vai ver que ele vai ser bem contundente, Paulo. Vai ser bem ácido. No verso 11 ele diz assim, põe os olhinhos no texto. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A falácia ou a calúnia que os judaizantes estão fazendo aqui era dizer que a pregação de Paulo era: você precisa crer em Jesus e ser circuncidado. Essa era a calúnia. Paulo era caluniado de duas formas. A primeira forma é: esse homem aí é um fanfarrão, tudo que ele ensina é mentira, ele fala mal da lei. Então, quando era conveniente para os judaizantes usar essa calúnia, eles usavam esta calúnia. Quando era conveniente dizer que Paulo, quando o testemunho de Paulo era muito forte em certo lugar, eles diziam: não, Paulo é um bom pregador. Inclusive, ele ensina que deve se crer em Jesus e circuncidar. Por quê? Porque em Atos 16, Paulo realizou a circuncisão de Timóteo. Vocês lembram? Paulo está em sua segunda viagem e ele leva Timóteo com ele. Timóteo é filho de um grego, não era circuncidado. Barnabé, que estava com ele, sim, era homem circuncidado, como Paulo circuncidado era. E como Paulo sempre tinha a estratégia de entrar primeiro nas sinagogas para falar o evangelho aos judeus, ele era muito bem aceito. Então, estrategicamente, Paulo circuncidou Timóteo para que Timóteo fosse bem aceito, assim como Paulo e Barnabé eram bem aceitos na cultura do judeu, numa tentativa de que esta circuncisão fosse um instrumento ou uma instrumentalidade para o evangelismo. Paulo não circuncidou Timóteo para a salvação. Então, na verdade, Paulo não tinha problema nenhum com quem quisesse se circuncidar. O problema que Paulo tinha com qualquer pessoa é se esta pessoa ou este indivíduo que se quisesse se circuncidar ou ser circuncidado, falasse que este ato da cirurgia no prepúcio fosse verificável para a salvação. O problema de Paulo não era a circuncisão, era entender que a circuncisão era para a salvação. Essa não era a pregação de Paulo. Então eles estavam caluniando Paulo nesse sentido. Ele circuncidou Timóteo, por isso a circuncisão para Paulo é a pregação do evangelho. Não era, irmãos. Essa era a maneira desses homens caluniarem Paulo. E Paulo está dizendo: ora, se eu prego a circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então foi desfeito o escândalo da cruz. Se eu prego a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Se eu prego que para o homem ser purificado, ele precisa se circuncidar, por que eu tenho inimigos? E aí no verso 12 ele vai ser bem contundente. Ele diz, lá no verso 2, tomara até se mutilassem. O que Paulo está dizendo? Ele está usando uma ironia, ele está sendo irônico e muito ácido, muito azedo com esses homens. O que Paulo está dizendo? Que esses judaizantes deveriam, na verdade, uma vez que eles ficam insistindo que para a salvação precisa se circuncidar,
Então que eles arranquem de vez, eles possam se emascular, que eles possam se castrar, sejam castrados de uma vez. Isso é duro, né, irmãos? Imagine. Se tem alguém aqui que é judaizante, algum homem aqui que fala que precisa, então, meu irmão, você precisa ser castrado. Na ideia de Paulo é isso. Mas quando Paulo falou, sejam mutilados, Paulo está falando de uma coisa que estava acontecendo ali em uma região chamada Frígia, que fica mais ao norte da região da Galácia. Essas igrejas aqui estão na região sul da Galácia, não é verdade? Tem a região norte da Galácia. E lá perto, na região norte, tem uma região chamada Frígia. E nessa região frígia, tinha um culto realizado a uma deusa chamada Cibele. E esta deusa Cibele era cultuada da seguinte maneira: existiam alguns sacerdotes que no culto religioso pagão, no frenesi, no auge da sua veneração, quando eles entravam em transe, eles se mutilavam, eles cortavam os órgãos genitais. Eles se castravam e se tornavam eunucos e passavam a servir como sacerdotes eunucos a deusa Cibele. Quando Paulo falou isso, que esses homens se castrem de vez, os gálatas fizeram o link e disseram: estou fora. Meus irmãos, porque para Paulo, tanto os ritos legalistas, como o da circuncisão, como a castração que acontecia lá no meio dos sacerdotes de Cibele, era tudo caranguejo de uma corda só, farinha do mesmo saco, comida na mesma panela. Exposto o texto, meus irmãos, eu quero fazer só 2 considerações para a gente orar. Finais. Irmãos e amigos ouvintes, muitas pessoas costumam dizer: não importa como se começa, importa como se termina. Talvez você já falou isso. Mas isso é um discurso pragmático, você sabia? Não podemos deixar de lado elementos da nossa fé, que funcionam como balizadores do que é certo e do que é errado. Um pensamento pragmático é aquele pensamento que diz: não importa como aconteça, contanto que termine bem. É assim que você quer levar a sua vida? Fazendo concessões para tudo? Contanto que no final você termine bem na fita? Não é seguro isso. Esse discurso pragmático não cola bem conosco. É importante começarmos bem a carreira. É bom também continuar correndo bem e chegar ao final dela e alcançar a herança, tendo toda a diligência no que tange seguir as verdades, haja vista o mundo que nos cerca, mesmo na ambiência da igreja, na comunidade da fé, estamos cercados de muitos ideais pragmáticos. E sabe, irmãos, muitos desses idealismo pragmáticos do mundo tem chegado à mente de muitos cristãos como se fosse verdade, e aceito muitos caminhos do mundo como se fosse verdade para o povo de Deus. Não aceite isso, é fermento. O legalismo assume esta propriedade, por exemplo, se colocando à frente da ortodoxia e impedindo que os seus conceitos da ortodoxia se tornem relevantes para a vida do cristão. E aí ele obstrui o caminho, rumo do progresso da fé, e aí você se torna um inimigo dela. O legalista é o inimigo da fé, é o inimigo da verdade. É importante relembrar que realmente a vida é uma corrida, e nesta corrida da vida, onde você espera chegar, aonde você espera chegar? Como você quer terminar a corrida? Você é um atleta de Cristo ou um atleta do diabo? Você corre em liberdade ou está se arrastando em algemas, em cadeias? É óbvio que a corrida da fé não é fácil.
É óbvio que se inscrever nesse time não parte de você mesmo. Se você não é de Cristo, para ser de Cristo, é se Ele lhe chama, se essa mensagem toca no teu coração e você se arrepende dos seus pecados e em Cristo Jesus passa a fazer parte da família de Deus, passa a correr para se parecer com Cristo. Mas eu quero lhe dizer, antes de você tomar sua decisão, que a vida cristã não é fácil, mas tem um prêmio no final dela, que a corrida do mundo não dá. Sabe o que o homem do mundo ganhará? Um inferno no final, lago de enxofre. E sabe o que o servo e o atleta de Cristo, o que corre para que a sua imagem de Cristo se torne a cada dia em si o céu, o lindo céu de Cristo. Então a vida da fé não é uma vida fácil. A corrida não é uma corrida fácil, é uma corrida dura. Tem muitos opositores, mas Cristo lhe dá poder no Espírito Santo para você transcender, transpassar cada dificuldade que você vai encontrar no caminho. É uma maratona dura, mas Cristo nos colocou em liberdade para que nós possamos correr. É a liberdade de Cristo que nos dá poder para correr essa corrida da fé. Se você talvez desistiu de correr, parou cansado no caminho, que essa mensagem hoje seja o seu realento. Volte a correr, irmão e irmã. Volte a considerar o que o mundo diz que você deve desprezar. Volte a dar valor aos verdadeiros valores cristãos. E para isso você precisa da descontaminação. Você precisa entender que você foi vítima do veneno, vítima do fermento. E que você precisa se limpar. Você não pode por si mesmo se limpar. Você precisa da bondade e da misericórdia de Deus. E Cristo está aqui, lhe servindo misericórdia, graça, mais uma vez. Amém? E no final, você vai alcançar o prêmio. Por isso é importante estar atento nesta corrida. Não se embaraçando com as coisas dessa vida, não tropeçando, não olhando para nada, somente para Cristo. No final é como que se no final, como eu disse no meio da mensagem, vai ser colocado diante de você como que um espelho. Hoje a gente vê em parte, mas amanhã nós o veremos como Ele é. É como que você estivesse olhando para você mesmo. Isso é tão glorioso. Olhar para Jesus será como se você estivesse olhando para você mesmo, por todas as transformações que Ele operou em sua vida. Ô irmãos, você está correndo para isso. Eu desejo que Jesus Cristo realmente desembarace os seus pés, desate as suas mãos, que você possa abraçar a boa teologia, e você possa abraçar a boa vivência com Cristo, os bons relacionamentos e considerar as coisas outra vez. Sabe, muitas vezes está disposto a sofrer e padecer por elas. Sabe, muitas vezes ser considerado como ridículo, somente por causa da causa de Cristo. Mas, continue firme correndo. O que importa é começar, continuar e terminar. Esse é o nosso discurso. Não é como se começa. Não importa muito como vai o meio. Eu convido a você a vir a Cristo e a correr esta corrida como atleta dele. Cuidado com o fermento. Não coloque a sua vida e não coloque as suas expectativas no pecado, no legalismo. E o antídoto para ele é a exposição da graça. Se coloque à disposição da graça de Cristo. Não pense que nada nessa vida somatizará para o ganho, para a vida eterna. A única coisa que pode te fazer vencedor é crer em Cristo como o único, suficiente, exclusivo Salvador da sua vida. Ô irmãos, que Cristo
ajude cada um de nós a continuarmos a corrida da fé, fugindo do fermento, do engano deste mundo e do legalismo. Amém, amém e amém. Ministério de Louvor, por favor, venham.